Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do nosso curso Como Criar o Hábito de Ler Livros Todos os Dias. Hoje vai ser um vídeo diferente, hoje o vídeo vai tratar sobre um dos nossos módulos bônus, um dos cursos do nosso módulo bônus, que é um mini curso em vídeo sobre como fazer uma resenha. Você vai aprender a escrever a resenha de um livro e também de outros materiais. Você vai conseguir compreender a diferença entre uma resenha e um resumo, ok? Então lhe convido a separar o seu papel, a sua caneta, para a gente já começar a pensar, a refletir e a definir as diferenças entre cada um e você assim traçar a melhor estratégia de estudo, ok? Então dê um pause rapidinho nesse vídeo, separe sua caneta e seu papel e volte aqui rapidamente para a gente já começar as nossas lições, ok? Você sabe a diferença entre uma resenha e um resumo? De uma forma bem breve e objetiva, resumo é apenas a condensação das principais ideias, dos principais tópicos de uma obra. A resenha é, após a condensação das ideias que o autor traz, ou do texto, você vai fazer uma observação dando a sua opinião sobre o assunto. É aquilo que nós chamamos de resenha crítica, onde você dá a sua opinião após resumir, sintetizar a ideia central ou os principais tópicos de cada capítulo do livro, ok? Para a gente compreender melhor o que é resumir, eu vou trazer para vocês algumas citações de alguns autores, tá? Para Maria Teresa Serafini, resumir um escrito significa criar um novo escrito sobre o sucinto, que do primeiro só utiliza as informações mais importantes. Ainda sobre Adelino Torres, uma opinião sobre essa questão do resumir, o resumo não é uma análise crítica, nem um comentário do texto, mas também não é uma redução mecânico-proporcional. Nele, o estudante tenta estabelecer o difícil equilíbrio entre a fidelidade absoluta à sua fonte e determinada autonomia pessoal que escolhe, e distingue entre o que é importante e o que é secundário, ok? E nessa perspectiva, resumo pode ser compreendido então como uma condensação do texto, tá? Diferente de um esquema, por exemplo, onde que pode ser entendido como um esqueleto do texto, uma estrutura com uma finalidade muito mais visual do que textual, E nessa parte de esquema a gente pode citar muito bem, claro, os mapas mentais, onde a gente pega pequenas palavras e tenta conectá-las com as ideias centrais e pequenas explicações a respeito de alguns termos, de alguns tópicos específicos. E a gente forma um esqueleto. A preocupação é mais estética, porque a gente está trabalhando aí com uma técnica mnemônica, do que certamente resumir. É claro que isso não impede você, no momento de fazer um resumo, no momento de fazer uma resenha, optar por fazer um esquema, optar por fazer um mapa mental. Pelo contrário, é aconselhado que você faça isso, tendo em vista o processo de assimilação e entendimento do conteúdo de cada um, ok? Mas por que fazer resumos? Essa é uma pergunta que você precisa responder, Muitas pessoas fazem resumos, por exemplo, em momentos específicos da vida colegial, da vida acadêmica, ou daqui a pouco quando você, na sua profissão, te exige que você tenha contato com livros, com materiais escritos e você precisa concentrar esse conteúdo, Então você tem o seu motivo específico para fazer os seus resumos, ok? Fazer resumos é uma estratégia fundamental porque facilita uma melhor compreensão e assimilação dos textos de qualquer matéria, te permite que treines a tua capacidade de síntese e exercita a tua capacidade de comunicar com mais rigor. E agora você vai entender por que eu estou falando da questão da comunicação. Quais seriam as características centrais do resumo? Então preste bem atenção agora para você ter certeza, ter clareza das características centrais do resumo. Primeira característica é fidelidade e rigor. A segunda é seletividade, a terceira é clareza das ideias e a repetição, ok? E a não contradição. Então nós temos aí seis características centrais que compõem o resumo. A fidelidade e rigor, a seletividade, a clareza das ideias, a repetição, a não contradição, a originalidade e a criatividade, certo? Sobre cada um dos tópicos, falando um pouquinho sobre cada um, sobre fidelidade e rigor, ser fiel às ideias do texto, ok? Você não pode reescrever, ficar trocando palavras no momento do resumo. Então evita qualquer deformação do pensamento do autor, tá? Seletividade, você deve escolher e centrar-se nas ideias principais sem ficar divagando, porque às vezes a gente acaba lendo várias coisas e acaba achando que tudo é importante. Não, você precisa se concentrar em condensar, em fazer uma seleção do que é mais importante, ok? Clareza das ideias, você deve ser inteligível, ou seja, não deve ser impreciso.
Os fatos, os dados, as ideias não podem ser expressos de uma forma confusa. Você precisa, o teu texto, o teu resumo, ele tem que ter coesão. Você não pode ficar divagando nas ideias, ok? Então você tem que ter clareza do que está lendo para conseguir ter clareza do que vai condensar, certo? Além disso, repetição. Para um resumo ser coerente, é necessário que apresente e repita, né, no seu desenvolvimento linear todos os elementos importantes do texto em análise. Ou seja, você precisa sincronizar aquilo que você está escrevendo com a linha de pensamento do autor. Você não pode começar a condensar lá o primeiro capítulo, já pular para o último, né? Depois voltar e fazer um emaranhado de coisas, um enredo de linhas aí nesse sentido, né? Não, você tem que repetir de uma forma coerente a ideia linear do autor, tá? Não contradição, ou seja, para que um texto resumo seja coerente, é necessário que no seu desenvolvimento não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga qualquer conteúdo pressuposto do texto. Ou seja, você não pode acrescentar coisas que estão fora do texto, tá? Sobretudo que essas coisas acrescentadas vão contradizer a ideia central ou os tópicos que você está dizendo. E isso a gente só vai fazer na resenha, tá? Numa resenha crítica, num resumo especificamente você não vai fazer isso, ok? Originalidade e criatividade, procurar traduzir os conteúdos numa linguagem original, pessoal, embora assim adulterar os pensamentos em análise. Ter em conta, né, que resumir não é comentar, não é avaliar, não é emitir opinião, certo? Agora eu vou te apresentar 5 passos importantes para te fazer um bom resumo de um livro, ok? Então me acompanha aqui por gentileza. Primeiro passo, fazer uma leitura averiguativa e atenta. Em primeiro lugar, obviamente, é preciso ler, né? E ler com muita calma todo o texto de cabo a rabo, procurando compreendê-lo na sua globalidade. Após essa primeira leitura, estarás em condições de formular algumas perguntas, por exemplo, deste gênero. Perguntas que vão te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre o assunto, ok? Perguntas poderosas para a no texto como quem diz, ou seja, quem é o autor, o que diz ou o que defende o autor, quantas partes tem o texto, do que trata cada parte do texto, qual é a opinião do autor do texto. São perguntas que você, quando pega uma obra para resumir, você precisa, antes de mais nada, já ter em mente essas perguntas, porque isso já vai te dizer muita coisa sobre a obra. Tanto a tendência ideológica do autor, a tendência, o estilo de escrita do próprio autor. Você, conhecendo a trajetória do autor, você já pode também saber mais ou menos a linha de pensamento que ele defende, né? Olhando uma parte estética específica do texto, quando você começa a fazer aquela leitura averiguativa de folhear as páginas, você consegue ver de uma forma mais clara como que o autor dividiu o texto na questão de capítulos e por que ele colocou um capítulo X ou Y no início ou no final, tá? E aí você começa a observar cada parte do texto, cada parte do capítulo e ver qual é a opinião do autor em relação ao texto, certo? Depois de ter feito isso, você vai fazer em seguida uma leitura mais aprofundada do texto, ou seja, você vai sublinhar e destacar. Destacar o quê? As respostas às perguntas, as ideias principais, né? Destacar também os dados técnicos, se for uma obra mais com caráter científico, vamos dizer assim, mais acadêmico, tá? Os pormenores que pareçam importantes, que na tua opinião parecem importantes. Você vai destacar também as palavras que fazem ligação entre as diversas partes do texto, como por exemplo, por causa de, além disso, além do mais, sendo assim, assim sendo, por outro lado, da mesma forma, sexe que, conclui-se que, no entanto, por conseguinte, portanto, apesar de tudo, mas também, etc. Ou seja, você vai ficar atento a esses conectivos, né, que a gente usa na escrita de uma obra, de um texto, porque esses conectivos eles unem argumentos, unem linhas de pensamento e é importante que você esteja atento a esses conectivos, ok? Terceiro passo, fazer um resumo de cada parágrafo. É comum um texto bem elaborado, cada parágrafo apresenta uma ideia, ou seja, depende obviamente do tempo que você vai ter disponível, depende da tarefa que você vai precisar entregar ou do objetivo por trás da sua iniciativa de fazer um resumo, né? Mas de qualquer forma, essa é uma dica que você pode aplicar, porque cada parágrafo ou ele apresenta uma ideia nova, ou ele está complementando algo que ele já disse anteriormente, ok? Então você pode sintetizar em 1, 2, 3 palavras, numa frase, um parágrafo. Isso também pode te ajudar, certo? Quarto passo, praticar o entendimento do texto em voz alta. Essa é uma dica fantástica, tá? É uma dica fantástica que vai te ajudar tanto
a treinar a questão do que você está lendo e do quanto você está absorvendo, quanto também a tua capacidade de trazer à tona a tua oralidade, ou seja, você começa a praticar também a tua forma de se expressar em relação àquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo. Se você tem dificuldade com memorizar conteúdo, se você tem dificuldade em falar sobre algum conteúdo, ou se é de costume, por exemplo, você ler várias obras e aí quando passa algum período, você vai falar sobre o assunto e já não lembra mais nada. Você praticar a leitura em voz alta em momentos específicos, tá? Sobretudo agora nessa proposta de resumo, tá? Vai te ajudar a reforçar ainda mais o conteúdo que você está lendo, tá? Então procure depois de explicar a ti mesmo, tá? Em voz alta, o conteúdo do texto, vendo se há uma estrutura coerente, se o texto forma um todo, ou seja, você vai ler para si mesmo, aquilo que você resumiu, só que daí em voz alta, não mais com aquela voz mental, tá? Como é um sistema de rotina, sistema de leitura rotineiro. Você vai ler, né? Você vai falar aquilo que você está lendo e tentar identificar se há problemas de conexão de frases, se há problemas de conexão de ideias, tá? E depois isso você vai ler, tá? No primeiro momento. No segundo momento você vai falar sobre aquilo que você leu sem estar olhando para o material que você estava em contato no primeiro momento. Essa é uma técnica poderosa para te ajudar a desenvolver a capacidade de oratória, para te ajudar a desenvolver a tua memória daquilo que você lê sobre o assunto, ok? Quinto passo, fazer um resumo escrito propriamente dito. Ou seja, este é o momento onde o resumo deve ser breve e deve ser escrito como um texto normal, tá? O bom resumo ele não ultrapassa normalmente 1/4 ou 1/3 do texto inicial. Ou seja, você não vai reescrever o livro todo, meu amigo. Então, se, por exemplo, se você está lendo um capítulo do livro, o capítulo do livro tem 20 páginas. Poxa, você vai resumir aquilo em 4, em 5 páginas no máximo, estourando você vai ter que ler isso. Imagina uma obra de 100, 200, 300 páginas, ok? Então, obviamente, reforço que vai depender do objetivo que você está iniciando essa jornada de resumo e depois resenha do livro, ok? Então, procura que as ideias que fiquem bem, mantenha, né, essa preocupação de que as ideias fiquem bem interligadas, recorrendo aos conectores lógicos, sintáticos, aquelas palavrinhas que eu já trouxe para vocês aqui anteriormente, certo? Então, você não deve comentar as ideias do autor. Esse é um passo importante. Você deve ser rigoroso nesse aspecto e pode recorrer às fórmulas deste tipo. Por exemplo, o autor defende, segundo o autor afirma que, na opinião do autor. Então, não te limita a repetir as frases do autor, recorre à paráfrase. Isto é, repete as suas ideias, mas recorrendo às outras palavras. Quando tiveres de usar alguma expressão ou frase do autor, o que não é proibido, você deve colocar em aspas, ou seja, entre aspas, certo? Os primeiros resumos você vai acabar copiando. Você vai acabar copiando até para conseguir entender. Ou seja, copia literalmente a frase, a linha de pensamento do autor. E conforme você vai praticando e você vai entendendo a dinâmica das ideias do autor e, obviamente, da prática de resumir, você vai conseguir trazer à tona através, por exemplo, de inícios de frase. Começa, o autor defende, segundo o autor, e aí você vai trazer a tua opinião, ou seja, a tua impressão, a tua percepção sobre aquela ideia, sobre aquele parágrafo, sobre aquele capítulo, ok? Obviamente, não fugindo, não se contradizendo da ideia central, da opinião central, do tema do texto, ok? Então, cuide bastante disso nesse sentido. Essa era a nossa primeira parte, onde eu trouxe os 5 passos mais importantes para fazer um bom resumo de um livro. A próxima parte, agora nós vamos tratar propriamente da resenha, tá? Onde nós vamos entender os principais elementos que compõem fazer uma resenha. Você já aprendeu como que você faz um resumo de uma obra, de um livro, tá? Você tem aqui alguns passos que você pode seguir, tá? Vai depender da tua rotina, vai depender do teu desprendimento, da tua prática de ler e resumir, obviamente. E depois disso, agora nós vamos aprender nessa segunda etapa dessa aula como fazer uma resenha, ok? Então, vamos adiante.